Oi, vidas! Tudo bem? Tô aqui de volta e quero perguntar para vocês: vocês querem a glória de Deus na casa de vocês? Independente se for a primeira ou a segunda casa, vocês querem a glória de Deus na casa de vocês? Então, vamos pro testemunho. Talvez ajude vocês a discernir, a ver por uma ótica diferente, que esse é o intuito do nosso canal, né? Mostrar Jesus de óticas diferentes e olhar por uma perspectiva diferente mesmo, para ver se analisar se a casa de vocês tem ou não a glória de Deus. E eu espero que sim, e espero que também quem não consegue identificar, porque tem gente que às vezes com tanta religiosidade, tanta coisa, né? Busca por anos essa glória na casa e não encontra. Então vamos ao nosso texto bíblico. Hoje nós vamos ler Ageu, vou colocar aí na tela para vocês, Ageu 2:9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, o texto é bem explicativo, né? Um texto sem contexto é pretexto pro erro, né? Mas enfim, eu vou começar primeiro com um testemunho para vocês identificarem se tem alguma coisa parecida com vocês, e depois a gente vai para aí eu falo um pouco da palavra, o que quer dizer a glória da segunda casa, que eu penei para aprender um pouco. Eu, como falei no último testemunho, né? Foi o testemunho da primeira casa e foi muito importante, foi muito lindo e só que tem um porém. A gente estava tanto em construção com a nossa casa, de saber o que era ter uma casa, de saber o que era ser dona de casa e dono de casa, e a construção espiritual, porque a gente era recém-convertido. Eu tinha me convertido, acho que uns 9 meses, ou antes um pouco. Foi quase que o prazo de negociação da casa, que a gente pegou e se converteu. Então, já tinha um ano, mais ou menos, eu sei, por aí, um ano. Enfim, e a gente tava nessa construção e não entendia todas as coisas. Enfim, quando cresceu tudo, virou pra mim, de onde eu vim, da realidade de grana mesmo, realidade de dinheiro, pra mim era um palácio. Era enorme, a gente com muita dificuldade conseguiu pagar as prestações, com muita dificuldade, que eu falo assim, com muito trabalho, mas sempre confiante. Se foi Deus que deu, então, obviamente, né, ele iria suprir, e foi isso que ele fez. Não falhou e nunca nada, nunca falhou em nada e nunca vai falhar. Enfim, e eu tava contente com uma casa, só que eu ficava relutando no meu coração. E eu fiquei assim, eu não tô sendo grata. Eu comecei a me indagar se eu tava sendo grata por aquilo que eu tinha. Só que ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação estranha. Eu falava até para minhas irmãs assim: eu acho que quando a gente reformar o prédio todinho, Deus vai me tirar de lá. É grave, né? Eu acho que quando tiver tudo no lugar, porque quando a gente foi pra lá, era um prédio, mas era um prédio tipo abandonado, né? Tipo, a gente trabalhava, ganhava dinheiro daquilo, mas era um prédio. Tinha uns quartos, sala, os 2 banheiros não deu um, a gente destruiu e fez um pra poder morar. Mas era muito simples, muito simples mesmo. Então a gente decidiu reformar a loja para poder, para primeiro começar a trabalhar, né? Porque daí seria a fonte de renda e depois reformaríamos o prédio. O prédio cresceu, resumindo a história, o prédio cresceu, ficou com 1, 2, 3 andares e o térreo, que era a loja, enorme, ficou lindo, perfeito. Só que tinha um detalhe muito grande. Eu sempre falei que a obra não era nossa, a obra era de Deus. Sempre falei isso.
E por diversas vezes, por algumas complicações ou falta de dinheiro mesmo, porque acabou sendo uma obra muito grande, muito pesada, de muitos anos, acabou que a nossa vontade, a interferência humana entrou muito, né? Tipo, a falta de fé por alguns momentos, a falta de perseverança, a falta de persistência, o medo de tudo acontecer também ficou bem presente, né? Mas eu seguia firme, falava para quem quisesse ouvir, para quem tivesse envolvido, o pedreiro, quem quisesse ouvir. A obra não é nossa, a obra é de Deus. A obra não é sua, a obra é de Deus. Sempre falei isso. E aí, um belo dia, tá eu descendo as escadas, que eu tava saindo para fazer algumas vendas. E eu peguei e tava descendo as escadas e não vi o término da obra. Foi punk. Eu subi de novo e falei, não, eu não tô vendo. Que a única parte que faltava construir era a sala e a cozinha. Os quartos, as coisas que era lá pra cima de construir. E aí eu peguei, subi a escada, desci de novo. Porque toda vez que eu descia a escada, eu visualizava, tipo, tudo prontinho, tudo bonitinho. E nesse dia eu não visualizei nem o fim da escada onde eu ia descer. E eu fiquei muito preocupada. Aí subi de novo. Tipo aquele negócio que Deus fala e você fica querendo sim, Deus tá falando não. Aí peguei, subi de novo a escada. Quando eu cheguei em cima, aí eu orei, Senhor, eu não tô vendo o resto da minha casa. Desci, quando eu desci no mesmo ponto do degrau, eu não enxerguei o resto da construção. Eu fiquei triste, mas tudo é pra honra e glória de Deus. Então, eu me vi, eu na realidade não vi, né, as coisas prontas. E aí eu externei, eu falei mesmo em voz alta. Falei para meus irmãos, eu acho. E cheguei a comentar em casa que eu não veria o restante da obra. Que ia terminar sim, mas eu não estaria mais lá. E foi grave, mas eu mantive firme. Se eu tô seguindo a um Deus, é essa perseverança que eu tenho que ter. Que se ele vai guiar de alguma forma para algum lugar, ele vai guiar da melhor forma possível, porque ele é Deus e ele sabe o meu futuro e eu não. Então, quem sou eu para adaptar? E continuei, fiquei preocupadíssima, mas continuei, desci a escada, fui fazer o que eu tinha de fazer e fiquei com aquilo martelando na cabeça. Não desprezei, mas também, né, não apressei, nem não fiz nada pela minha própria. Falar assim, eu vou fazer agora, Deus falou que tem que sair. Não, fui devagar. E aí, um belo dia, uma amiga minha me convidou para ir numa igreja. Eu ia ter uma viagem a trabalho, e aí eu fui convidada para essa igreja, que era um culto à tarde. E na minha antiga igreja, a gente não tinha acesso a isso, a gente não podia. Tinha que pedir permissão para visitar outra igreja, não sei se na igreja de vocês é assim, mas tinha que pedir permissão, era bem chato de pedir, porque você pedia uma coisa, né? Daí o sermão que você escuta é totalmente diferente. Enfim, aí eu já não tinha a cultura de ir em outras igrejas, mas eu tinha muito desejo de ir em congressos grandes, congressos de mulheres, a conhecimento, né? Eu sou muito apegada a quando Cristo fala, né, na mudança de mente, renovar, toda a transformação da vossa mente. E eu sempre tenho essa palavra na minha cabeça para que eu não trave e não pare, nem no reino dos céus, nem, né, no reino espiritual, nem aqui na terra. E aí eu peguei e fui, tá em Romanos, viu, gente? Romanos 12. E aí eu peguei e fui e falei pra minha amiga, eu já vou viajar, já é tarde do tempo, e eu não tinha, Deus estava falando muito comigo em visões, e eu não tinha abertura para falar a respeito dessas visões na minha igreja. Então eu peguei e fui com ela por curiosidade e porque eu queria
como se fosse uma segunda opinião, um aval, alguma coisa. E eu não ia em outra igreja de jeito nenhum. Mas aí eu me permiti sair da minha religiosidade, entendeu? E aí eu peguei e fui nessa igreja. Chegou lá, teve o culto, era um culto de oração à tarde, então foi bem tranquilo, bem legal. E aí no final a pastora perdoou, né, pra gente orar e tal. E eu peguei e falei assim, não falei nada, na verdade, né? Aí peguei, cheguei lá e ela falou pra mim, olha, eu te vejo num quarto em guerra. Realmente nessa época eu tava orando muito, 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 buscando a Deus dia, noite, suplicando, implorando uma mudança de vida, realmente. E pensando, matutando. Ela, não, mas não se preocupa que vai estar tudo resolvido até novembro e Deus vai te livrar. E fez uma profecia lá. E eu peguei e fui pra minha viagem. Já tava muito perto, acho que era no próximo dia. Não, foi na terça-feira, acho que eu viajei numa quinta. Acho que foi assim. E fui pra essa viagem. Lá eu achei que uma viagem ia ser de negócios. Calma que vocês vão entender o porquê da segunda casa, pelo amor de Deus. Aí peguei, voltei, fui pra essa viagem. Achei que ia ser uma viagem totalmente de negócios. Foi totalmente espiritual. Aprendi muita coisa, ouvi muito testemunho. Acabou que no meio de trabalho misturou tudo. Eu tive muita experiência espiritual, muito. À noite eu nem dormia tendo visões. E durante o dia eu consegui ter um discernimento, uma explodida da mente, desculpa, uma explodida da mente maravilhoso, realmente uma renovação da mente. E aí, Cristo me deu clareza. Parece que eu tinha que sair do lugar onde eu estava para ir para outro lugar, para ver o que Deus queria para minha vida. E aí eu me apeguei nessa palavra, eu falei, mas Deus falou que até novembro tá tudo resolvido, então vou confiar. Deus falou, eu fiquei com isso na cabeça. Quando, eu acho que eu fui na quinta ou fui na quarta, eu não lembro direito, eu tinha que voltar, se não me engano, no domingo. Eu simplesmente travei. Eu falei, não volto mais. Não volto para aquela casa. Não volto. Fiquei apavorada com minha decisão. Foi muitas coisas que aconteceram, né, gente? Mas que foi, como que fala? Decisivo. Foi um divisor, né, na minha vida. E aí eu peguei, fui, voltei, sim, porque tinha minhas meninas, minhas coisas, tudo. E eu peguei e coloquei na minha cabeça que eu tinha que sair de lá. Imediatamente, no dia que eu cheguei, eu fiquei doente. Já com febre, cansada, bem época de Covid. O pessoal falava que era Covid e não era. E aí eu peguei, até na quarta-feira eu consegui sair de lá. Consegui, fui para um aluguel. Até então, por mais que Deus tivesse dado a profecia, eu ainda fiquei muito perturbada, entendeu? Muito sem entender. E aí, como eu falei, mas é Deus que tá na frente. Aos homens parece que era uma loucura, que era uma coisa da minha cabeça, mas não era. Eu tinha certeza do que Deus tinha me prometido. E aí, quando eu peguei, cheguei lá, consegui arrumar o aluguel num dia só, foi loucura. Por incrível que pareça, o aluguel durou exatamente até do mês que a moça falou, até novembro. Foi impressionante, foi exatamente assim. Foi até novembro. Chegou no mês de mudar, parecia que eu tava sendo expurgada, assim, tipo, espremida igual espinha. Porque era para sair, já era o tempo que Deus tinha cumprido. E realmente estava tudo resolvido. Foi impressionante. Acreditem ou não. Tome muito cuidado com profetada, mas que eu consegui sim chegar até novembro e ter outra casa. O que aconteceu? Eu já estava olhando muita casa e quando eu vi uma, tinha 3 anúncios diferentes e muito mais caro. E eu falei, não vou nem ver. Só que de uma forma ou outra, meu marido já tinha visto o mesmo anúncio na internet. E ele falou assim, vai lá olhar.
Aí um belo dia, eu indo pra uma cidade vizinha aqui, eu passei na frente, estavam colocando uma placa. E eu decidi perguntar, entrar, olhar, filmar, tudo bonitinho. E aí eu peguei, resolvi, a gente ligou para as donas e tal, ela falou que realmente estava vendendo, só que era um valor bem mais abaixo do que os corretores estavam querendo. E aí eu já me alegrei, né? Enfim, aí eu peguei, a gente ligou tudo, resolveu, e elas falou, olha, a gente precisa arrumar uma documentação, mas se vocês quiserem, vocês já podem ficar na casa. Foi impressionante. Dia 29 de novembro eu tava mudando pra cá, pra casa que eu estou hoje. Que a gente, graças a Deus, conseguiu. Hoje tem 1 ano que eu tô morando aqui e a casa está totalmente quitada pra honra e glória do Senhor. E o que isso tem relação? Compramos uma casa em novembro do ano passado. Novembro desse ano já fez 1 ano. E o que eu quero falar para vocês com esse testemunho, que era um palácio enorme, era um palácio lindo. E a segunda casa, assim como tá descrito no livro de Ageu, né? E a segunda casa não era tão bela, não era tão bonita, não era tão adornada, mas que tinha toda a paz que excede o entendimento. E eu me perturbei com essa paz, porque quando eu deitava e eu dormia bem, eu falava, nossa, porque na outra casa quase eu não dormia, e eu falava, nossa, eu tô bem, eu tô em paz, tem alguma coisa errada, né? Era pra mim estar perturbada, eu saí da casa, tá? Mas não, ele traz a paz que excede todo entendimento. Não são as paredes, não é a beleza, não é o templo, assim como foi, né, o templo de Salomão, que foi destruído, e aí o povo demorou 70 anos para reconstruir outro templo. E eles ficaram assim, né, que o templo foi destruído por Nabucodonosor, e aí eles ficaram assim, poxa, não é tão bonito como o outro, a gente não tem tanto recurso como o outro, né, mas tinha a paz que excede todo entendimento. Foi essa a promessa de Jesus Cristo, é isso que o texto quer dizer, que não importa toda a riqueza do mundo, não importa, e nem toda a pobreza do mundo, não importa, não importa, porque isso é um aval até pra gente, porque tem gente que acha que servir a Deus é ter dinheiro, e tem gente que acha que servir a Deus, nem se acha digno de servir a Deus porque acha que é tão pobre que não pode fazer, e com Cristo não tem isso. É Ele que vai com a gente, é Ele que vai adiante de tudo. Então, não era o lugar, não era o status, não era a beleza, como eu falei no início. A obra era de Deus, sempre foi de Deus. A glória sendo dada a Ele, ótimo. E mesmo assim, mesmo dando glória, se Cristo falasse, muda daqui para ali, o óbvio que você tem que obedecer, porque Ele sabe, né, os pensamentos que tem de nós, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe disso. E Ele sabia que eu precisava de paz, não necessariamente de um palácio. Então, quando eu perguntei se a glória de Deus estava na tua casa, mais uma reflexão. O texto fala que a glória da segunda será melhor do que a primeira, será maior do que a primeira. Não é isso. Porque depois que entra idolatria, depois que entra o fanatismo, depois que entra a religiosidade de você subir ao templo, oferecer como que fala? Os sacrifícios, as orações, e fazer aquilo só porque o homem está mandando, ou porque o homem está direcionando, e não ter a própria presença de Deus, a glória de Deus, e você ser totalmente religioso, totalmente engessado, totalmente só olhar para um canto só, desiste. A glória de Deus nunca vai estar na tua casa. Porque você precisa aprender que ensinamento, a nossa mente todo dia ela melhora.
Você tem que estar disposto a isso, a melhora. Você tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus. Você tem que estar disposto, quando você tem oração, quando você está em oração, você pega e fala assim, Senhor, muda a minha vida. Senhor, transforma o meu lar. Senhor, não sei o quê. E quer que as coisas fiquem no lugar e as coisas não vão ficar. Se quando a gente fala assim, Senhor, a gente é ótimo para isso, quebra o vaso de alabastro, faz outro. Senhor, tira o que não é teu, que não te pertence, Senhor. Me enche do teu espírito. Ele vai fazer o quê? Ele vai te deixar bonitinho no lugar? Não, gente. Ele vai te levar à vontade dele. Ele vai te encaminhar bem, minha filha. Você falou bem. Tira o que não é meu e coloca o que é teu, Senhor. Tira o que não pertence a ti e coloca a tua glória no lugar. Que a minha vida seja guiada pela tua presença. É isso que ele vai fazer. Exatamente isso que ele vai fazer. Ele atende orações. E é muito difícil, mas eu louvo a Deus, porque a paz que excede todo entendimento me acompanhou. A casa realmente é mais simples, mas as possibilidades que eu vejo em Cristo, as possibilidades que eu vejo no reino espiritual, as possibilidades que eu vejo no crescimento das minhas filhas, a possibilidade que eu vejo de vida é muito maior. É tipo a vida brotando, é germinando todos os dias Cristo vivo. Isso não tem preço, isso não tem a quantidade de melhoria que a gente tem depois de decidir obedecer a Deus. E se não for espírito em verdade, se não for de verdade, se for aparência, nunca vai ter a glória de Deus. Agora, se for com o coração limpo, rendendo a Deus tudo que você é, tudo que você é mesmo nesse sentido, tudo que você é, tudo que você tem, Ele honra com coisas maiores e melhores. Espero que tenha ajudado, o testemunho foi um pouco mais longo hoje, mas eu espero que tenha ajudado você a refletir e a pensar um pouco, porque o pessoal fala muito, né, que a glória da segunda casa seria melhor. E não está falando de templos, não está falando de beleza, não está falando de ouro, de riqueza, não está falando de pobreza. Está falando do que o seu coração tem a oferecer. A disposição que você teve em obedecer será recompensada com uma paz que excede todo entendimento. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus, que o seu lar seja abençoado, que a glória de Deus esteja com vocês, que a graça dele permaneça com vocês. E curte, compartilha, comenta nossos vídeos e até o próximo.